Está começando mais um Crazy Cash, onde a curiosidade te deixa louco. E o elenco é maravilhoso. Meu nome é Júlia e tenho 11 anos. Meu nome é Sofia e tenho 12 anos. Hoje estamos aqui com a entrevistada Rai, que vai nos falar um pouquinho sobre a vida dela pra gente. Oi, gente. Agora que eu falo já? Eu sou a Rai, meu nome é Rayane, eu sou professora, eu tenho 27 anos, sou escorpiana e é isso. Além de professora, sou muitas outras coisas. Participo de um projeto social de futebol feminino lá na Estrutural. Deixa eu ver o que mais. Gosto de samba, gosto de festa e acho que é isso. Você foi professora há quantos anos? Eu sou professora na Secretaria de Educação desde 2019 e a minha primeira escola que eu dei aula foi essa aqui, o CF3. Qual foi a segunda? Depois eu dei aula 2 anos no ginásio, aí voltei para o CF3 e esse ano eu tô no Carlos Mota, tudo aqui em Sobradinho. Você falou pra gente que você participa de um projeto social sobre futebol feminino, né? E eu queria saber quem e como as pessoas podem participar desse projeto para participarem do futebol também. Massa. Bom, o projeto, ele funciona em São Sebastião, ele funciona na Estrutural, né? E futuramente terão outros núcleos. Pode participar qualquer menina entre 4 anos a 18 anos de idade. É um projeto para incentivar o futebol feminino e o futebol feminino desde as categorias de base. Então, se você não mora em Sobradinho, ou se fim de semana você está em São Sebastião, na Estrutural, você pode só ir lá na quadra e falar: olha, eu quero jogar aqui com vocês, que aí a gente faz sua inscrição. Não paga nada, é um projeto totalmente gratuito para a gente oferecer esporte e lazer. E nesse projeto tem pessoas deficientes? Hoje, que eu saiba, a gente não tem nenhuma aluna que tenha alguma deficiência. Voltando para o assunto de professora, o que te deixa com mais raiva na matéria de português? O que me deixa com mais raiva na matéria de português é que a gente tem que estar sempre estudando para estar sempre lembrando. Existe uma falsa ilusão de que professor não estuda, né? Que assim, ele já sabe a matéria. É uma mentira. Professor, para ele dar uma boa aula, ele precisa estudar. E tem uma matéria que eu odeio dar aula, que é complemento nominal e adjunto adnominal. Vocês vão ver lá na frente, vocês vão lembrar disso. Às vezes eu preciso estudar um pouco melhor ela para lembrar, porque nem sempre eu consigo tirar todas as dúvidas. E tá tudo bem. E pelo contrário, o que você acha de interessante na matéria de português? Interessante. Eu adoro a aula de morfologia, de sintaxe, sujeito, predicado, verbo, encontrar o verbo, advérbio. Essa é a aula que eu mais gosto de dar, tipos de sujeito, tipos de predicado, e de misturar um pouco de gramática com literatura, leitura. Amo. Da onde veio a ideia de você ser professora e se alguém te ajudou com essa ideia? Tá. Minha mãe também é professora. Então, eu cresci vendo minha mãe sendo professora. Ela já deu aula aqui no CIU de Sobradinho e em muitas outras escolas. Minha mãe é professora de inglês, de português e ela também é pedagoga. Então, sabe essa tia que fica aqui numa salinha aqui perto? Minha mãe também faz isso. Esse ano eu e minha mãe estamos trabalhando juntas na mesma escola. Então, ela sempre foi uma incentivadora de que, se era isso mesmo que eu queria, que eu seguisse esse caminho. E meu maior espelho, né? E você gosta de trabalhar? Eu não gosto de trabalhar, eu odeio trabalhar. Mas eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Se eu fosse rica, eu daria aulas de graça? Provavelmente. Mas eu preferia não ter isso como uma obrigação para pagar os meus boletos. Você já teve alguma turma ou alguma pessoa preferida das pessoas que você já deu aula? De aluno ou turma ou aluno? Já, assim, eu acho que também é uma mentira a gente falar que a gente
Eu não usaria a palavra preferido. Eu acho que tem pessoas que a gente se conecta mais, né? Igual os nossos amigos. Às vezes a gente tem muita gente na sala e se dá bem com todo mundo na sala. Mas tem uns que a gente se dá melhor. E acho que a relação de aluno-professor, ela também tem isso. Tem alunos que se identificam mais com a gente e tem alunos que se identificam menos. Às vezes tem um professor que todo mundo odeia, mas tem um aluno na sala que gosta. Porque, de alguma forma, eles se identificam, né? Então, eu não diria preferido, mas eu diria que eu tenho alunos que eu me conecto mais e alunos que eu me conecto menos. Tem uns alunos aqui que eu já dei aula, mas o Júlio, por exemplo, tá ali operando a câmera, que vivia pedindo pra gente fazer a dancinha de TikTok. O Alisson, que tá ali no computador, que vivia, né, levando umas broncas porque tava correndo pela sala. Mas, assim, todos muito queridos. E o que você acha sobre o preconceito dentro e fora da sala de aula? Nossa, isso é um assunto muito sério, porque eu acho que a gente se machuca muito dentro de sala de aula. Eu comecei, inclusive, a fazer um projeto aqui desde 2019, que trabalhava um pouco sobre como nós nos machucamos, nos ferimos, essa é a palavra. Como resposta, sempre na defensiva, né? Então, tem uma coisa que eu levo muito sempre para todas as turmas que eu trabalho, é que todo mundo tem problema em casa. Todo mundo tem problema em casa. E, às vezes, a escola, ela é um lugar que a gente encontra os nossos amigos, que a gente desabafa sobre os problemas. E existe uma coisa que são as mudanças do nosso corpo na adolescência. Então, a gente sempre tem alguma coisa que a gente queria mudar. Eu acho muito difícil ter uma pessoa que não tem, que se acha, não, eu sou 100% perfeito. Eu não mudaria nem a minha unha do mindinho. Eu acho muito difícil, porque a gente consome conteúdo na internet o tempo todo falando sobre a mudança dos nossos corpos. E aí você chega na escola, às vezes você já está cheio de problema. E aí, todo mundo tem espelho em casa, né? Aí eu sempre dou o exemplo do cotovelo, que eu acho que é uma coisa que é mais discreta ali. Eu odeio meu cotovelo. Aí eu já fico o dia triste. Aí eu chego na escola, já tenho problema com meu pai, já tenho problema com a minha mãe, tenho problema com a minha avó. Vou desabafar. E aí tem um aluno da escola que fica me zoando. Seu cotovelo é horrível, seu cotovelo é horrível. Eu já sei. Eu tenho espelho em casa, eu consigo perceber isso, eu consigo perceber que isso é diferente. E a pessoa fica tocando na sua ferida. E aí a mesma pessoa que fala isso, fala, mas você pode falar do meu, não tem problema. Mas é isso, a gente tem que entender que as nossas dores, elas ocupam lugares diferentes. As nossas dores, elas ocupam espaços diferentes. Então, às vezes, o meu nariz não me incomoda. E você pode falar dele sempre. Mas a outra pessoa, às vezes, aquela é a fragilidade dela. Então, a escola ela tem que parar de ser esse lugar que a gente ofende as pessoas. Porque todos nós temos espelho em casa e a gente sempre tem algo que é sensível no nosso corpo, na nossa aparência, que é mais sensível. E a gente faz muito isso em sala de aula. Além disso, de às vezes ter uma melhor amiga, um melhor amigo, aí conta um segredo, briga e revela esse segredo para os outros. Isso é muito sério, porque é relação de confiança. Então não é sobre gostar ou não da outra pessoa, é sobre, apesar de não ser mais amigo da outra pessoa, entender que naquele momento ela me contou um segredo, porque a nossa relação era de confiança. Hoje não é mais, mas eu não preciso espalhar isso para a escola. Então essa questão do bullying, essa questão de tratar as pessoas bem ou mal dentro de sala de aula, eu acho que é algo que a gente tem que parar para refletir, porque está adoecendo a nossa juventude, traz mais ansiedade, traz muitos problemas psicológicos, né, de saúde mental, e é algo que a gente precisa refletir, como a gente trata o outro, porque em algum momento a gente vai ser tratado bem ou destratado também. Você já teve que tirar alguém de sala ou brigar mesmo por causa de bullying, preconceito, assédio, essas coisas? Já tive que tirar aluno de sala por causa de racismo, já tive que tirar aluno de sala por causa de machismo, né? Então, é muito complicado, assim, porque eu não acredito que só tirar de sala vai resolver o problema.
Mas tirar de sala é demonstrar que aquilo não está certo, que aquela atitude não pode continuar. Mas já tirei, sim, já tirei aqui nessa escola, inclusive. E aí é pensar também as questões de forma mais profunda. Então não é só tirar de sala, tirei de sala, tá tudo certo. Levar uma advertência, não, porque existia um problema. Então onde nasce esse problema? Como que a gente resolve esse problema? Vamos fazer um trabalho? Vamos fazer uma pesquisa? Então agora vocês vão apresentar um podcast sobre racismo, para vocês pesquisarem, saberem por que vocês erraram. Então a gente precisa pensar, a escola precisa pensar outros meios também de chamar o que a gente chama de punir, né? Mas para os alunos repensarem as suas atitudes. E o que você acha que as coisas que um professor deve fazer quando esse tipo de coisa acontece dentro da sala de aula? Eu acho que o primeiro passo é a conversa com a turma, é a turma entender que foi errado, é o aluno entender que está errado. E aí, a partir disso, é pensar o que cada caso a gente vai caminhar, como é que cada caso vai caminhar. Às vezes um trabalho, às vezes uma apresentação de cartaz. Voltando no assunto do preconceito, dessas coisas. Você já sofreu algo assim, parecido? Já sofri. Já sofri, assim, em várias esferas, né? Um por ser uma mulher gorda, outro por ser mulher, então a gente sofre muito isso. E muito por conta do meu cabelo também, que é um cabelo cacheado, então quando ele não tá alisado, com escova, o pessoal fala que é um cabelo desarmado. E, enfim, sempre essas associações, né? A cor da pele. Eu acho que esse tipo de comportamento vem de casa, porque os pais, o responsável, deve ter feito alguma coisa ou deve ter educado errado. Tipo, eu tenho meu cabelo ondulado, já falaram que eu pareço um leão por causa da maneira dele ser. Certo. E como você acha que pode ser evitado o preconceito, tanto dentro e fora da escola? É complicado, né? Porque a gente lida com preconceito há muito tempo no mundo, com todos os tipos de preconceito. Mas eu acredito muito que é a gente se informar. E acho que não só se informar, é não passar pano, que é uma coisa que a gente faz muito. Então, quando uma pessoa que eu não gosto faz, eu aceito, ou eu repudio, mas quando é meu amigo que solta uma piada, eu aplaudo, eu fico rindo. Então, a gente tem que parar com esse hábito. A gente tem que falar, olha, isso não foi massa. Não repete. Por que não foi massa? Então, explica a informação. E é buscar informação. Hoje em dia, a gente tem informação no celular. Então, não adianta falar que não sabe o que é racismo, que não sabe o que o Vini Júnior passou. Não adianta falar que não sabe o que é gordofobia, que a Thaís Carla passa, por exemplo. Não adianta falar que não sabe o que é machismo, que todo dia toda semana no DF a gente tem casos de feminicídio no DFTV. Então, não adianta falar que as pessoas não sabem que não é errado. A gente precisa partir para a consciência social, que é conversar. E quando um amigo nosso, que é o círculo que a gente consegue mudar, porque eu não mudo meu inimigo, eu mudo meu amigo. Né? O meu inimigo está longe, a gente não tem nenhuma relação. É a gente falar, não aplaudir, não rir e conversar sobre questões que podem ser mudadas. Através do diálogo, não é brigando também, não é falando, nunca mais falo com você. Sim, mesmo sendo na brincadeira, as pessoas levam pro lado pessoal. Tipo, insegurança. Sendo na brincadeira ou não, a pessoa leva pro lado pessoal e fica super magoada. Exatamente. É porque a brincadeira que é para um nem sempre é brincadeira para o outro, né? Então é isso, assim, a gente tem que parar de normalizar que o racismo é uma brincadeira, que foi só uma piadinha, porque não é. E isso envolve várias outras camadas, né? A gente reforça coisas do nosso passado e a gente faz com que elas permaneçam no nosso futuro. Então a gente precisa mudar hoje. E você tem uma dica para as pessoas que sofrem com isso no dia a dia? Com certeza, se fortaleçam de pessoas que pensam como você, que entendam as suas dores. Então, às vezes, se você é uma pessoa gorda, nem sempre vai adiantar você falar com uma pessoa magra sobre isso, né? Então, tenha amigos gordos também. Se você é uma pessoa
Se você é uma mulher, fale das suas dores com outras mulheres também. Vejam que ela passa pelas mesmas coisas. Se você é uma pessoa negra, tenha amigos negros. Porque a gente se fortalece com os nossos iguais também, né? Claro que a gente não precisa limitar o nosso grupo a isso. Mas quando a gente entende que o outro passa pela mesma coisa, a gente entende que a nossa dor ela não é única. Às vezes a outra pessoa compartilha da dor também. E para descontrair um pouquinho aqui, o que você gosta de fazer no seu tempo de lazer? O que eu gosto de fazer no meu tempo de lazer? Coisas assim, beber um refrigerante. Eu gosto de ir para uma festinha. Eu gosto muito de dançar. Netflix, óbvio, né? E cachoeira. O que mais que é divertido fazer? Pra mim, a melhor coisa é em piscina ou cachoeira. Melhor coisa do mundo. Eu Com adoro. churrasco, Carninha na brasa. sim. E com refrigerante, né? Refrigerante é muito bom. O que eu gosto de fazer é nadar e dançar. Tanto que eu, a Júlia e mais outras duas garotas, a gente tem um grupo de cover de K-pop também. A gente gosta bastante de fazer isso. Arrasaram. Então, dançar e piscina, todo mundo gosta, né? Sim. E você tem algum sonho pro futuro, tipo, de viajar, de conhecer novos lugares, ou você já fez isso? Bom, eu tenho o sonho de conhecer mais o Brasil, porque eu acho que o Brasil é muito rico de cultura, ele tem muita diversidade, e o sonho de conhecer a América Latina. Até porque é mais fácil, assim, porque a gente não precisa de visto, a gente consegue circular. Não é igual ir para os Estados Unidos, que você tem uma burocracia de passaporte, de várias outras questões. Então, circular pela América Latina e conhecer pessoas que se parecem com a gente, para mim é mais atrativo do que conhecer lugares que não tem nada a ver comigo, assim. Mas eu tenho vontade de conhecer de diferente, acho que o Japão. Tipo, uma cultura que eu faço do Brasil é capoeira. Recomendo, é muito bom. As danças do Brasil, as músicas são bem diferentes, né? Por causa que é praticamente um país cultural. Tem várias culturas, tipo o carnaval. Exatamente. E a capoeira traz muito dos nossos ancestrais, né? Então traz muito a história de uma época onde a capoeira já foi proibida no Brasil. Eu não sei se vocês sabem disso. Já foi considerado crime de vadiagem, se eu não me engano. Então, assim, hoje a capoeira ela é uma resistência. Ela existia até hoje. Porque foram as pessoas escravizadas, né? Que foram escravizadas que trouxeram isso pra gente. E não é só cultura, é a nossa história. E para encerrar com a pergunta final, mais perfeita desse que esse programa já teve, qual é a coisa mais crazy que você já fez? Meu Deus, eu já fiz tantas coisas crazies. Mas assim, bom, acho que a coisa mais crazy que eu fiz é uma história mais recente, a história amorosa, né? Que eu conheci o meu boy no Tinder. Eu estava no Tinder ali, conheci um boy. Aí, eu nunca fui muito de namorar, muito tempo. Eu gosto da vida de pessoa solteira. Aí deu 3 meses, a gente estava namorando. 3 meses que eu conheci ele. Deu 3 meses que a gente estava namorando, a gente foi morar junto. Aí, minha irmã, daí foi só pra trás. Agora a gente já está há 3 anos juntos. Acho que isso é muita loucura, né? Você sair assim, crazy. conhecer rápido e juntar, meu Deus. Realmente? Não façam isso. Obrigada. E agora a gente gostaria de pedir parceria para as empresas que querem fornecer coisas que possam ajudar no nosso podcast. E também queríamos agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais podcasts. Beijo. Tchau.